precisa de uma visão espiritual dentro da igreja. Precisa ver. O sogro de Moisés percebeu que Moisés não ia aguentar. E ele arrumou gente para ir lá na frente segurar os braços de Moisés. Claro, porque Moisés não estava aguentando mais. Vamos lá e segura o braço dele. Que enquanto segurar o braço dele, há vitória no povo de Deus. Estava fazendo uma campanha de vitória para resolver problemas sérios. E o sogro falou: se ele abaixar a mão, nós perdemos a vitória. Então vai lá e segura as mãos dele lá em cima. Porque quem está aí, uma hora você põe uma, cansa, você levanta a outra, né? E quem está aqui na frente? Aí o pastor já começou a cansar ali. Ele não vai aguentar, não é assim? E o diabo começa a fazer assim: olha lá, ele pediu para vocês fazerem, ele não está aguentando, vocês estão vendo? Mas antes que Satanás se intremedesse, o Senhor tocou no coração do sogro: vai lá e segura os braços dele. Então, irmãos, é visão espiritual na igreja. Às vezes o pastor pode estar pregando, o irmão em pé aí, ó, passando mal, e o outro: olha, corre lá, segura o irmão não está bem, irmão, você está bem? Às vezes está dando vertigem, dando problema, e está todo mundo despressentido. Às vezes você está atento para que ninguém se machuque. Amém? Mas não era para sentar mesmo, não. Agora abre a sua Bíblia, um versículo que todo mundo conhece. Quer ver? Qual é o versículo mais conhecido sobre a fé que vocês conhecem? Quero endereço. Irmão Gené, parabéns, irmão Gené. Hebreus 11. E o versículo? É o primeiro. 11:1. Abra aí. Hebreus 11, no verso 1. Já? A fé, falei comigo, falei, a fé. Eita, povo desanimado, meu Deus. Vamos ler junto em conjunto, gente. A fé. Só que agora vocês vão ler, não é para mim, não. Vocês vão ler para Deus. Essa leitura para Deus está muito feia. Agora vocês vão ler para Deus de verdade. Se vocês passarem vergonha na presença de Deus, eu não estou nem aí. Agora é para Deus. Vamos lá, a fé. Amém. Melhorou. Quem sou eu agora para dizer se foi bem ou se foi mal? Vocês entregaram para Deus. É Ele que vai dizer se foi bom ou se foi ruim. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus? Nosso Senhor merece. Aplaudir a palavra. Glória a Deus. Amém. Pois bem, meus irmãos, agora sim podem sentar e vamos observar, degustar um pouquinho esse versículo sobre a fé. Irmãos, o que sustenta e o que rege o servo de Deus nos dias de hoje é a fé em Cristo Jesus, no Deus vivo e todo-poderoso. A fé, a confiança nas promessas de Deus. Você confia na palavra de Deus? Amém. E amém, mais fraco. Você confia na palavra de Deus? Amém. Glória, melhorou, amém. Amém. Agora sim, acho que até Deus ficou feliz agora, não é? Amém. E eu lhes pergunto, e nas promessas? E nas promessas? Amém. Nas promessas também.
também nós confiamos, porque elas vêm de quem? Vêm de quem? De Deus. Se as promessas vêm de Deus, elas se cumprem. Se elas vêm de Deus, elas se cumprem. Os homens nem sempre cumprem o que falam, mas Deus cumpre as suas promessas. Aqui a palavra fala que a fé, ela é exercitada em cima das coisas que nós não vemos. Mas, mesmo nós não vendo, nós esperamos, nós aguardamos. Isso é fé. E a esperança é a mesma coisa. A palavra de Deus fala em Romanos que a esperança de que alguém vê não é esperança. Esperança é aquilo que não vemos. Mas esperança, eu espero, eu tenho esperança, por isso eu espero. Você que vai trabalhar amanhã, que vai pegar sua condução, o ônibus, que depois tem integração para o metrô, para o trem, mas às vezes a gente vê na vila, aqui não tem privilégio, porque um bocado aqui já vai direto, né? Já pega o trem. Mas tem gente que vem mais de longe para a estação, aí vem de ônibus. Chega no ponto, ele olha lá na curva onde pode alcançar, o ônibus não está vindo. Mas ele fica esperando, fica. Por que ele fica esperando? Se ele está vendo o ônibus? Porque ele tem confiança que o ônibus está rodando, a linha está funcionando. E mais cedo ou mais tarde, atrasando um pouquinho ou adiantando, vai passar. Por isso que ele fica lá esperando. Assim deve ser a nossa fé no nosso grande Deus. Eu sei que sem tardar, Deus não tarda, viu gente? Tem aí um ditado errado acerca de Deus. Diz que Deus tarda, mas não faz. É mentira, isso é mentiroso. Deus nem tarda e nem falha. Deus tem o tempo certo de executar cada proposta dele. O que nos resta é fazer como aquele que vai lá para o ponto de ônibus esperar o ônibus. É confiar que Deus vai agir e esperar no tempo de Deus. Para uns Deus apressa, para outros Deus espera, faz esperar. E por que, pastor? É porque Deus tem propósito para todas as coisas debaixo dos céus. A uns Deus ensina, a outros Deus ouve porque já aprendeu a lição. Há casos que Deus resolve na hora, e há casos que Deus deixa esperando, mas não esquecido. Na hora certa, Ele entra com providência e dá a vitória. Vocês se lembram do caso de Lázaro, seu grande amigo? Lázaro estava enfermo. As irmãs dele mandam procurar Jesus e mandam o recado para Jesus: vim depressa, porque Lázaro estava prestes a morrer, muito enfermo. Jesus não veio na hora. Ele recebe o recado e demora 4 dias para ir até a casa de Lázaro. E quando Jesus chega lá, encontra um bocado de gente chorando, inclusive suas irmãs, Marta e Maria, porque Lázaro já havia morrido e enterrado.
debaixo do chão. E Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Viverá. Crê nisso. Você crê que Deus pode fazer uma obra que aos nossos olhos é impossível? Ele pode, e Ele faz. E o Senhor então fala para Marta: me mostre onde vocês sepultaram Lázaro. Mas antes aconteceu uma coisa com Jesus, que é muito do sentimento de quem ama de verdade. Vocês se lembram o que aconteceu? Jesus chorou quando soube que o seu amigo estava morto, mesmo sabendo que podia ressuscitá-lo. Mas Jesus também sentiu um pouquinho do respingo de que um dia também ele estaria sepultado pelos nossos pecados após morto na cruz. E Jesus vai até lá, todo mundo sabe o resto da história. Jesus chega até o local indicado pelo pessoal que foi com ele chorando. E quando mostraram o lugar, o sepulcro de Lázaro, Jesus falou: tirai a pedra. Irmãos, na fé não pode haver tropeço. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vê. Então, meus irmãos, não pode haver pedra no caminho. O que o senhor quer dizer, pastor? É que a fé não pode ser duvidosa. Porque aquele que duvida não agrada a Deus. Mas, pastor, o meu problema é muito sério. O meu problema é grande e é grave. Eu quero até fazer uma pausa aqui. Ixi, eu não sei quem vai cantar, mas grande é o Senhor nosso Deus. Dá para a gente cantar esse louvor agora? Se você não conseguir, chama a Débora lá para fazer um socorro. Me substitui lá. Deus me tocou e eu quero que eu preste louvor. Chama a Débora para puxar para nós aqui. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou tocando aqui até que vocês veem. Deus me toca, irmãos. Eu ia fazer a parada aí. Ia pôr 2 pontos na mensagem agora, fazer a pausa e depois continuar. Mas vamos ver se a Débora vem e puxa aí para nós esse louvor, porque grande é o Senhor nosso Deus. Grande é o Senhor em milagres, em obras, em autoridade, em poder, em virtudes. Grande é o nosso Deus. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Senhor Jesus falou em Mateus 11: tudo aquilo que nós pedimos, como se já estivéssemos recebido. Olha o versículo 1 de Hebreus 11 aparecendo. Em trocadilhos, disse Jesus: se vocês orarem como se já tivessem recebido o que pede, vocês receberão. Vocês receberão. Por quê? Porque grande é o Senhor nosso Deus, e nele há poder. Débora, eu preciso que você me ajude aqui. Grande é o Senhor nosso Deus. Pode colocar, pode vir aqui, Débora, puxar para nós. Deus me tocou para fazer
Deus, que a tua fé seja robusta, que ela não seja uma fé que venha a esfarelar, mas que seja firme como fundamento, como disse o versículo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vê. Aquele que orar, como se já estivesse recebido, não ficará sem resposta. Existem coisas que a gente fala, Senhor, mas está tão difícil. E o Senhor diz assim: há coisa demasiada demais para mim que eu não possa resolver. Você tem a resposta? Se tem, fala bem forte. Não há nada que Deus não possa resolver. Não há coisa demasiadamente demais para o grande Deus que Ele não tem a solução. Porque grande é o Senhor, nosso Deus. É o que vamos cantar. Grande é o Senhor, nosso Deus.
Maravilha. Pois é, o grande Deus sobre toda a terra e os céus. Esse é o Deus que nós confiamos. Eu quero que você ande comigo um pouquinho mais, sai de Hebreus agora, dá um pulinho à frente não, você vai recuar na palavra aí, volte um pouco, não para frente, para trás. 2 Coríntios, abra sua Bíblia no capítulo 4, que eu quero te mostrar aqui uma alerta, uma força que o apóstolo Paulo dá para os irmãos de Coríntios. E eu quero dizer logo de antemão, se você se encontra nessa situação, você precisa confiar, colocar a sua fé em ação e refletir o que vai dizer a palavra de Deus agora, e que sirva de fortalecimento para você nessa noite, diante da sua circunstância. A palavra diz, a partir do verso 16, aí diz 2 Coríntios capítulo 4, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha, como que pode? Nós estamos enfrentando uma batalha em que nós não estamos dando conta da situação, e de repente o nosso corpo físico, o nosso psicológico, a nossa mente não está suportando. Isso é natural acontecer, mas a palavra diz que isso, para o servo de Deus, só pode acontecer no exterior, no campo interior de cada um de nós. Isso não deverá acontecer, porque nós temos um Deus grande, que nos ampara, que nos promete e cumpre, que anda conosco para nos dar a vitória. A segunda parte desse versículo 16 aí diz assim, que ainda que venha desfalecer, não é? O nosso homem exterior, ainda que ele se corrompa, que a gente se entristeça, que a gente venha se angustiar, se afligir, diz a palavra, o interior contudo se renova de dia em dia. Por quê? Porque nós buscamos na palavra as promessas que o Senhor nos oferece, e nelas nós nos alegramos e confiamos, porque sabemos que Deus vai agir e nos dar a vitória. E quando a gente vai para o verso 17, fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meu Deus! Que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente? Ele fala para a igreja uma coisa que a gente tem que observar. Por que a nossa leve e momentânea tribulação?
E Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação. Você pode imaginar um pai, uma mãe, um filho desaparecido? Já há alguns dias e ninguém dá notícia. É pior do que um filho preso, que você sabe que ele está lá. É pior do que um filho, ou um pai ou uma mãe sepultado, porque você sabe que já morreu. Mas o filho, ou a mãe, ou o pai, você não sabe onde está, não sabe se está sofrendo, está sendo espancado, se está sendo judiado, se está morto, se vai voltar para casa, se vai ser encontrado para enterrar. É duro, não é? O apóstolo Paulo chama de uma leve e momentânea tribulação. Sabe por que ele diz isso? Porque ele diz assim: se você comparar a glória que está de vir para você mediante a qualquer aflição da terra, tudo é pequeno. Porque a glória é grande. O que Deus tem para oferecer é maior e nos faz passar por cima de tudo que vier. Até tem um versículo da palavra de Deus que diz que não importa o tamanho da tentação ou aflição que temos que passar, o que importa é entrar no reino dos céus. Passe por cima de tudo, irmão. Se precisa dobrar o joelho, dobre. Se precisa jejuar, jejum. Se precisar de ajuda, peça, mas não desista. Continue firme, porque tudo isso, por mais pesado que pareça, não dá para comparar com o que Deus tem guardado para você, para cada um de nós um dia. Vamos continuar. O que o apóstolo Paulo coloca aí, quando ele fala que o peso da glória que está por vir é muito excelente, é bem maior, mas preste atenção no que ele vai falar, porque senão a gente não suporta as tentações e as provações que vêm na vida da gente, porque tem hora que bate pesado, né, irmãos? Tem hora que arranca lágrimas, tem hora que dá pontadas no coração, tem hora que dá desespero. E não vamos ser fingidos e hipócritas. Nós somos humanos e muitas vezes nós passamos por isso e até choramos. E às vezes pedimos até ajuda. Quem não pede é porque é soberbo e arrogante. Porque o próprio Senhor Jesus pediu, não por fraqueza, mas por dor, por sofrimento que ele estava sentindo. O Senhor Jesus, quando ele percebe que ele vai para a cruz pagar os nossos pecados, ele não ficou com medo da morte, ele sentiu o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros, carregando-os para a cruz. Jesus começou a verter sangue, e Jesus disse: eu estou com meu corpo aflito, meu espírito está angustiado. E ele chama os discípulos e diz: vem orar comigo. Ele pede ajuda, vem e vamos orar. Por que ele fez isso? Porque o cálice que ele tinha que passar era muito amargo. Era amargo demais. Você já parou para pensar? Quando alguém levanta uma calúnia contra você, você sabe perante Deus que você não merece aquilo que fala de você ou aquilo que está fazendo com
mas por amor ele suportou a morte de cruz, para me dar a salvação, e entregar a você também a salvação. Vou resumir aqui dizendo: aguenta firme, irmão, aguenta firme, irmão, seja qual for a tua tribulação, seja qual for o teu sofrimento, Deus tem coisas maiores que te recompensará muito mais de tudo isso, se você conseguir suportar. Olha o que ele fala, veja comigo, chegando para o final, no versículo 18 ele fala assim: não atentando nós nas coisas que se vê. Lembra agora de Hebreus 11? A fé das coisas que se esperam, mas que não se vê. E agora o apóstolo, ele fala aqui: não atentando nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Glória a Deus. Aleluia. Irmão e irmã, as coisas que nós vemos, elas são temporais. Ah, meu Deus, eu queria tanto aquele carro, mas fui mandado embora da empresa. Os planos agora mudaram. Não tem problema, irmã, meu irmão, aquele carro é coisa temporal. Ah, mas eu queria fazer a minha viagem, roubaram o meu dinheiro. Não tem problema, meu irmão, isso é temporal. Ah, mas eu comprei um carro tão caro, comprei, já está dando problema, eu já estou falando. Não tem problema, é temporal. Mas quando você olha para o que a palavra está dizendo, não atentem para as coisas que você vê neste mundo. Atentem para as coisas do céu que você não vê. As promessas que Deus tem para aquele que confia, que crê, que persiste, que insiste até chegar na presença de Deus. Olha para dentro de você, fala com você mesmo perante Deus: o meu problema que parecia ser um monstro, a palavra está me mostrando que ele é bem menor que eu penso. Deus está mostrando para mim que é uma leve e momentânea tribulação, e eu estou me acabando. Olha para o lado, talvez você está no banco vazio, talvez do seu lado não tem ninguém, mas olhe para o lado que tem alguém aí, olhe pela fé. Os anjos do Senhor acampam o teu redor. Você não está abandonado. Deus está sentado contigo e dizendo: eu te pego no colo. Confia em mim que a tua vitória é garantida. Espera o tempo certo que eu vou te fazer vencedor. Você não é um derrotado. Diz a palavra que quem crê nele não se apresse. Espera o tempo e a vitória vem. E a palavra final que eu deixo para você é essa aí: não atente para o que você vê, mas nas que não se vê, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu lhe digo assim: passe por cima das coisas temporais para alcançar as eternas, porque vale muito mais as eternas do que as temporais. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, vamos encerrar com um corinho, vamos colocar em pé. Traga teu caminho ao Senhor. Hoje, quem está desesperado, quem já derramou lágrimas, quem está com o coração arrebentando, quem está com um problema em casa, uma panela de pressão fervendo, que é um problema que você não sabe fazer. Alguém fala assim: você está com a batata quente nas mãos, meu filho, o que você vai fazer? Você fala assim: eu vou entregar para Jesus, eu vou entregar para Deus, eu vou pedir socorro, o Senhor me valerá. E pode aguardar que Deus não vai te desamparar.
fruto desta noite. Receba, Pai, nossos louvores, as orações, a palavra que foi entregue aqui seja abençoada pelo Senhor. Que os corações que receberam a tua palavra produzam frutos. Que os ouvidos que ouviram a tua palavra nesta noite, Senhor, possam refletir o que ouviu. E assim, Senhor, que a nossa semana seja de paz, seja de bênção, seja de vitória, seja de milagre, Senhor. Nós só temos o Senhor como a nossa luz, como a nossa direção, como a nossa mão forte, como o nosso rochedo forte, como o nosso esconderijo, como o nosso alto retiro, como o nosso socorro. É o Senhor. E por isso, Pai, nesta noite, nós queremos confiar mais e mais em Ti, porque do Senhor vem a nossa vitória. Abençoe a nossa semana, dê vitória a cada um, no santo nome de Cristo Jesus, que todos saiam daqui abençoadíssimos, Pai, e que a nossa semana seja uma semana de glória em nossas vidas. Em o nome santo e doce de Cristo Jesus, somos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos na paz do Senhor Jesus.